Olá, seres iluminados, eu sou Thais Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos falar um pouco sobre a autocura, como o próprio nome diz, é autocura. Então, você vai ler vários livros como Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, Você é o Placebo, de Joe Dispenza, ou A Biologia da Crença, do professor, biólogo e cientista Bruce Lipton. Eles colocam lá o quanto que a nossa crença faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, como que somos afetados biologicamente através daquilo que acreditamos e pensamos. Vou citar alguns exemplos básicos. Por exemplo, se você pegar duas pessoas com uma doença terminal e elas vão fazer exatamente o mesmo tratamento, vamos supor que o diagnóstico seja igual, a gente vê situações assim, eu não quero citar nome de doenças aqui porque não é esse o foco é a autocura. Então você vai pegar duas pessoas com uma doença terminal e essas duas pessoas vão ser submetidas ao mesmo tratamento, com os mesmos remédios. Uma pode ter um resultado extremamente positivo e se curar dessa chamada doença terminal, que não é terminal, apesar do diagnóstico ser terminal, a gente vê casos que são considerados milagres, mas não são milagres, é a mente da pessoa que mudou, então ela consegue se autocurar e fazer com que o remédio traga efeitos que muitas vezes a outra pessoa não conseguiu. Então, duas pessoas com exatamente o mesmo tratamento, uma se cura e a outra acaba morrendo. Por quê? Porque é autocura. Não é os remédios, se você ler Você é o Placebo, você vai entender que nem os remédios fazem efeito. Na verdade, quando você toma um remédio, uma vacina, alguma coisa, é a sua confiança que aquilo que está fora de você vai trazer para você uma proteção ou vai fazer com que você supere aquela doença ou aquele momento que vai fazer com que aquele remédio faça o efeito que você está esperando. É a sua crença naquele diagnóstico, naqueles remédios, naquele tratamento que vai trazer o resultado. Então, por isso que muitas vezes se você pegar duas pessoas com doenças terminais, uma vai ter um resultado positivo e a outra vai ter um resultado negativo. E vão dizer que não deu o mesmo resultado porque são duas pessoas diferentes. Gente, biologicamente nós somos todos a mesma coisa. Somos a mesma matéria. Então, se fez efeito para você, tem que fazer efeito para mim. Igual. Mas por que nós temos resultados diferentes? Porque nós somos a soma da nossa crença. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem um resultado diferente, não é porque a genética dela é diferente da minha ou da sua, né? Tem aí a epigenética aí para provar que nós podemos ir além da genética. E se você ler os livros do Joe Dispenza, do Bruce Lipton, se você ver as palestras, os podcasts desses dois cientistas, o Joe, ele é neurocientista, ele é quiroprata, eu esqueci o nome da profissão dele, e ele é neurocientista, e ele é cientista também, porque ele faz vários experimentos para provar as teses dele, né, e ele fez os experimentos na própria vida. Bruce Lipton é biólogo, professor e cientista também. Ele descobriu a Deus, como ele mesmo fala, através da ciência, fazendo experimentos com as ideias dele, tá? Mas sobre os livros eu quero falar em outros áudios, que eu quero falar sobre a autocura. A Louise Hay, que não é cientista, não é professora, nada disso, ela também fez alguns estudos, mas ela é mais terapeuta do que realmente cientista e tal, mas ela precisou aprender muitas coisas para se curar de suas próprias dores. Se você estudar sobre a história da Louise Hay, ela teve um câncer terminal, onde ela conseguiu se curar aplicando todo o conhecimento que ela foi adquirindo sobre o pensamento positivo, sobre o quanto as crenças predominam sobre o meu próprio ser, tá? Então ela foi se curando através desses conhecimentos que ela foi adquirindo ao longo da vida dela. Então ela precisou curar as suas dores, as suas mágoas, para então ela se livrar de um câncer terminal que ela teve, certo? E foi o que ela fez, né? Tá aí de testemunho para todo mundo. Ela usou as afirmações para conseguir chegar nesse resultado. Ela foi reprogramando a mente dela, tirando os programas antigos, paradigmas antigos, tirando as dores, perdoando quem tinha de ser perdoado. Lembrando que o perdão não é para o outro, é para si. Então, para que ela se libertasse da energia dos outros, ela precisou perdoar aquelas pessoas que o agrediram, aquelas pessoas que fizeram maldades com ela. Se você não conhece a história da Louise Hay, eu recomendo que você assista o documentário Você Pode Curar a Sua Vida, que você vai entender um pouco. Ou até mesmo ler o livro, tá? O livro trouxe muitas curas pra mim. Então, o que acontece? As pessoas ficam depositando a sua cura fora. Não é fora, gente. Como o próprio nome diz, é autocura. Eu me curo de algo. Só que para que eu me cure de algo, eu preciso acreditar na minha capacidade. Então, eu preciso resgatar o meu poder. E é com o autoconhecimento que eu descubro o quanto que eu sou capaz de mudar a minha vida. Quando eu comecei a entender essas coisas, por exemplo, eu parei de ficar depositando fora o poder. Eu sabia que não eram os remédios que iam me dar o resultado que eu queria, eu sabia que não eram os tratamentos ou as dietas que ia fazer eu chegar onde eu queria chegar. E para chegar onde eu queria chegar, eu precisaria cuidar melhor da minha mente, principalmente, da minha mente e do meu emocional.
porque a minha mente e as minhas emoções são o que traz o resultado para mim. É óbvio que eu vou associar todo esse trabalhar do meu mental e emocional com o meu físico, mas muitas vezes, vamos supor que você está acima do peso, você primeiro precisa entender, né, qual o resultado disso. O que está escondido por trás desse seu sobrepeso? Às vezes pode ser uma insegurança enorme, uma autoestima muito baixa, que faz com que você crie essas camadas, né? Porque quando você começa a estudar, você entende que a gordura, na verdade, são camadas de proteção. O seu subconsciente entende que você está sob ataque e começa a querer te proteger. E aí, muitas vezes, vem o sobrepeso. Por isso que muitas vezes você faz dietas, você faz tudo certinho, fica por meses, anos fazendo tratamento, se cuidando, indo em médico e nada. E às vezes até você vai fazer exames que não apontam nada, não tem nada. Aí é pior ainda. Aí sim, você pode ter certeza que é alguma coisa dentro da sua mente. Então você precisa descobrir o que dentro da sua mente está causando tanto medo em você, tanta insegurança, para que você crie tantas camadas de proteção. É natural, quando você entra no caminho do autoconhecimento, você engordar, tá? É natural. É óbvio que não é 100%, não são todas as pessoas. Tem pessoas que quando entram no caminho do desenvolvimento pessoal, emagrece pra caramba, né? Faz o oposto. Mas isso é de pessoa para pessoa. A grande maioria vai criar camadas de proteção, porque é um caminho novo, é tudo novo. E aí ela vai criando esse sobrepeso, essas camadas, para que ela consiga se proteger do que ela acha que está sendo um ataque. Tá vindo uma coisa nova, tô aprendendo coisas novas, tô conhecendo um mundo novo. Então, por isso que é importante você entender como que a sua mente funciona, para que você consiga trabalhar em cima disso e então você conseguir se curar. Feito o trabalho das desprogramação de crenças, entendendo o porquê que você foi criando essas camadas protetoras para se defender do monstro que não existe, agora que eu entendi isso, ok, agora sim, eu vou no médico fazer exames para ver se tá tudo ok. Eu lembro que eu fazia dietas, fazia várias coisas que não davam certo. E quando eu entendi que poderia ter algo na minha mente, eu falei, então eu vou descobrir o que é primeiro. Que não adianta eu ficar indo em academia, fazendo dietas isso, dietas aquilo, e às vezes, por exemplo, por isso que uma dieta que dá certo para um não dá para outro. Porque às vezes o problema não tá na dieta, mas o problema tá na sua mente, no seu mental, o monstro que tá criado dentro de você, que você tá se protegendo e você não sabe por quê. Quando você começa a entender que aquele monstro não existe, que foi você que criou por causa de situações que passaram, né, coisas que você não conseguiu resolver e ficou você remoendo. E porque assim, cada vez que eu penso em algo negativo, por isso que a gente pega muito no pé de não cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com as coisas que você assiste, cuidado com as coisas que você vê, com as fofocas, com as conversas. Por quê? Porque a sua mente, ela não entende o que realmente está acontecendo com você. Ela é guiada pelas suas emoções. Então vamos supor, você viu uma cena forte de algo, de um acidente, de um desastre, vamos supor, tá tendo guerra lá do outro lado do mundo. Se você começar a ver noticiários sobre guerra, você acha que a sua mente inconsciente, ela vai entender que aquela guerra tá sendo lá do outro lado do mundo? Ela não vai, gente. Simplesmente se você começar a observar a guerra que tá acontecendo do outro lado do mundo, a sua mente vai olhar aquilo e vai pensar, poxa, estamos em guerra, precisamos nos proteger. E na verdade aquela guerra tá do outro lado. A não ser que você seja uma pessoa que está envolvida com essa guerra diretamente, que tem como resolver essa situação, tá? E eu tô falando diretamente. Você é um soldado que vai pra guerra, você é alguém que pode fazer com que essa guerra pare. Você tem como ajudar as pessoas que estão se refugiando da guerra. Se você consegue se envolver diretamente, ok, é bom você observar para você poder criar estratégias e saber como você pode auxiliar essas pessoas ou até mesmo se envolver para que essa guerra acabe. Caso não seja o seu caso, como é o meu, que nem eu lembro que algumas amigas vieram falar para mim, você viu que tá acontecendo a guerra X, Y, Z, que tá morrendo muita criança, gente inocente e tal. Eu olhei para ela e disse para uma das minhas amigas, né, na verdade eu falo isso para todas, por que eu vou ficar olhando pra guerra, olhando pra crianças que estão morrendo, pra famílias, pra mulheres grávidas que estão morrendo, se eu não tenho como defendê-las, eu não tenho como tirar elas daquela situação, eu não tenho o que fazer. Eu vou orar por elas, emanar o amor, pedir ao todo que crie harmonia naquele ambiente, mas eu não vou ficar focada nisso, porque pode destruir a minha vida aqui e eu não tenho o que fazer por eles lá, entendeu? Se eu tenho como fazer algo, é diferente. Que nem nós tivemos aí a enchente, ali no Rio Grande do Sul, várias famílias devastadas, a gente pode estar doando dinheiro ou alimentos, ou doando roupas que a gente não usa mais, né, que seja em bom estado, ou doando móveis que às vezes a gente não vai usar mais, mas está em bom estado. Então a gente pode procurar onde a gente mora, pontos de arrecadações para estar ajudando essas pessoas. É diferente, tá vendo que aqui eu tenho como fazer, tá ao alcance da minha mão? Então eu posso sim olhar para que eu possa criar uma estratégia e mudar essa situação. Já do outro lado do mundo, o que eu posso fazer, minha gente? Ainda entender
entendendo que do outro lado do mundo tem toda uma política diferente, que eu teria que atravessar essa política além de eu ter que ter condição de ir até lá, ou de trazer aquelas pessoas de lá pra cá. Então tem muita coisa que eu não tenho como fazer. Você tá entendendo? Aí muitas vezes as pessoas querem olhar pro outro lado do mundo que tá em guerra, que tá isso, que tá aquilo, mas tá esquecendo de olhar pra própria casa. Que nós temos aqui no Brasil situações que já precisam do nosso olhar. E aí eu fico olhando pro outro país lá que tá em guerra, que eu não tenho o que fazer, ao invés de eu olhar para minha própria casa, né, que é o Brasil. Então eu tenho que olhar aqui. O que eu posso fazer para mudar a situação aqui? Entende? Aí sim. E não é olhar com aquele olhar, meu Deus, que situação terrível, não tenho o que eu fazer. É olhar a situação de modo que eu possa mudar essa situação. A autocura não é diferente, gente. Se eu não cuidar de mim, que condição eu terei de cuidar do próximo? E é entender que não é os remédios que me curam, não é os médicos. Lógico, quando a gente fala, por isso que você vai ouvir muitos espiritualistas, terapeutas holísticos falando que tudo é ferramenta, tá? O Axis é ferramenta. Eu tenho um áudio aqui onde eu falo só das ferramentas, tá? Então, assim, tudo fora é ferramenta para me auxiliar, mas não resolve nada eu ter as ferramentas e eu não fazer a minha parte, entende? Como eu tava citando a questão do sobrepeso. Eu percebia que nada do que eu fazia fora dava o resultado que eu estava almejando. Até que eu começo a perceber que eu tenho crenças a respeito do sobrepeso. E quando eu falo crenças, é no geral. Além da insegurança das situações, né? Divórcio que aconteceu, o autoconhecimento cada vez mais profundo, conhecer um mundo totalmente novo, abrir mão de dogmas familiares, religiosos e sociais que eu tinha. Então eu começo a viver a vida de um novo modo. Lógico que o meu inconsciente está se sentindo inseguro, porque ele está num território estranho, ele está conhecendo coisas novas, ele está se expandindo. Então ele começa a querer me proteger porque ele não sabe o resultado disso, ele não sabe aonde isso vai me levar, o que vai acontecer, se é seguro esse caminho que eu tomei. Então logo ele começa a criar camadas. Quando eu começo a entender as questões mentais, começo a trabalhar em cima disso, sem muito esforço, gente, eu perdi mais de 10 quilos. Sem muito esforço. Na verdade, sem esforço nenhum. Por quê? Porque foi primeiro esse entendimento. Eu preciso perder outros pesos? Claro. Aí foi onde eu fui buscar médico, é onde eu fui fazer exames, né? Aonde eu comecei a tomar os cuidados fora. Por quê? Porque eu já venho cuidando do meu mental e emocional, então agora cabe eu também cuidar do meu físico, porque daí entra em alinhamento com o que eu já estou fazendo com a minha mente e emoção. Mas enquanto eu não trabalho dentro do meu mental e emocional, eu posso me matar de fazer as coisas fora, fazer procedimentos. Quantas pessoas você conhece, você vê histórias de fazer procedimentos estéticos, de fazer várias cirurgias e de repente a pessoa tá, se não igual, pior do que ela estava. Por quê? Porque a questão é, se eu não tiver amor próprio, eu não tenho que fazer procedimentos, cirurgias pra eu me sentir bem. Eu tenho que me sentir bem comigo, entender que eu sou um ser infinito, encontrar essa autoestima, esse amor próprio, ou muitas vezes reencontrar, porque às vezes a gente já teve em algum momento da vida, mas eu tenho que me reencontrar comigo mesmo, entender quem eu sou em essência, e o fora não é fazer pra que eu me sinta bem. Fora é tipo assim, eu estou bem e eu acho que eu vou fazer isso aqui porque isso aqui pode melhorar ainda mais. E não porque eu tenho que fazer isso aqui porque eu me odeio. Você vai ver muitas histórias de pessoas que foram fazer procedimento porque se odiavam. E ela queria porque queria mudar a aparência dela porque ela não se amava. O que aconteceu? Deu tudo errado, né, gente? Por quê? Porque eu preciso me amar, eu preciso me honrar, me respeitar. E aí os procedimentos, né, como diz, as ferramentas são usadas para a minha melhoria. Tudo foi colocado para que eu tenha a experiência da melhor maneira. Mas eu só vou ter essa experiência da melhor maneira se eu aprender a me amar, me honrar e respeitar. Entende? É esse que é a autocura. A autocura, eu curo a minha alma, o meu espírito, né? Vamos falar assim dos chamados 4 corpos que a gente tem. Então eu vou cuidar do meu espiritual, eu preciso cuidar do meu espírito, porque tudo que tá na matéria vem do espírito. Aí eu vou cuidar do meu mental, porque a minha mente, ela pode pregar peças em mim, ela pode mentir para mim, né? Ela vai associar os pensamentos a coisas que eu conheço, então eu vou cuidar dessa mente. Eu vou tirar os velhos alimentos e alimentar ela da melhor forma. Lembra, uma dieta você muda, né? Você vai alimentar da melhor forma possível o físico, então o mental também. Então eu vou dar à minha mente alimentos saudáveis. Eu vou estudar, eu vou aprender sobre como funciona o corpo humano da melhor forma possível. Não quer dizer que eu tenho que fazer uma faculdade para isso. Mas o básico a gente sabe de como se alimentar adequadamente, de que
o corpo humano precisa de atividades físicas, não dá para ficar parado. É uma máquina que não foi feita para ficar parada, certo? Então eu vou alimentar essa máquina biológica com alimentos saudáveis, tanto informações a respeito de como essa máquina funciona para que eu possa dar as manutenções necessárias a ela, as atividades físicas, certo? Então eu vou alimentar a minha mente, aí eu vou cuidar também do meu emocional, porque as minhas emoções afetam diretamente todo o meu corpo físico e também as minhas materializações. E por último, eu vou cuidar do meu corpo físico. Eu tenho que cuidar desses 4 corpos, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Eu vou cuidar desse ser que eu sou, esse templo do espírito que eu sou. Eu vou cuidar, né? Para que eu viva da melhor maneira. E aí, eu vou pegar as ferramentas fora, que são os médicos que estão aí com todo o conhecimento para ajudar eu a cuidar do meu corpo físico. Então, eu faço um cuidado espiritual, mental e emocional. O físico, nós temos os médicos, nós temos, às vezes, remédios, tratamentos que a gente precisa. Claro, eu não preciso ficar dependente disso, mas isso pode me auxiliar enquanto eu não consigo andar sozinho, tá, gente? Lembra? Eu tenho sempre que achar o caminho do meio. Eu não tenho que ficar dependente de remédios, mas depende da situação que eu deixei que o meu corpo chegasse, eu vou precisar dessa ajuda. Então eu vou reconhecer, opa, eu não percebi e eu cheguei nesse nível. Agora eu preciso da ajuda desses profissionais, desse tratamento, para que eu consiga retomar a minha força física, a minha qualidade de vida e assim eu poder andar com as minhas próprias pernas. Lembra? O fora é para me ajudar. Não é para eu criar uma dependência disso e ficar dependendo disso pro resto da vida. Mas eu só vou conseguir me libertar de não ficar dependente disso para o resto da vida se eu começar a cuidar agora. Aí eu começo a cuidar, eu trago todo o entendimento mental, emocional, espiritual, o auxílio para o meu corpo físico. Chega um momento que eu sei me cuidar a ponto de não precisar ficar dependendo de tratamentos fora. Mas isso não quer dizer que de vez em quando eu não vá procurar uma ajuda de um médico ou eu não vá procurar um tratamento estético. Não tem problema nenhum. Isso não deve ser o primordial na minha vida. Nossa, eu vou morrer se eu não fizer um tratamento estético. Eu vou morrer se eu não for no médico. Não. Se eu cuidar de mim direitinho, de vez em quando eu vou precisar ir no médico sim, fazer um check-up anual, essas coisas assim. Eu acho que são importantes, entende? Não vejo que tem nenhum problema. Muito pelo contrário, né? Tá aí pra todo mundo à disposição. Por que não? Então, assim, só que isso não tem que ser, por exemplo, uma pessoa hipocondríaca, né? Que qualquer coisa tem que ir no médico, tem que ficar tomando remédio, qualquer situação, sentir uma dorzinha, já vou tomar remédio. Às vezes aquela dorzinha é um incômodo que tem alguma coisa pra você trabalhar que não necessariamente vá precisar do remédio, entende? Mas tem pessoas que às vezes não tá sentindo nada, mas ela já quer tomar um remédio pra evitar de sentir antes da hora. Ou ela já procura uma doença sem ela ter a doença. Então, não é 8, não é 80. É o caminho do meio. Eu vou viver a minha vida em equilíbrio da melhor maneira. E, é claro, eu também não vou ser negligente. Igual, às vezes, a gente vê pessoas que só procura médico, exames e fazer tratamento quando já não tem mais o que fazer. Deixou o corpo apodrecer todo. E aí, na última hora lá, né, que já não dá tempo de salvar mais, aí que vai procurar tratamento, aí que vai procurar médico. Aí o médico não consegue fazer nada, os tratamentos não dão resultado. Aí a culpa é do médico. Não, gente. A gente tem que ter responsabilidade também, de saber reconhecer a hora que eu preciso dessa ajuda e ir atrás, e não ficar esperando para o último momento que já não dá mais tempo de fazer nada, tá bom? Então sim, nós nos curamos e as ferramentas são para nos auxiliar, porque muitas vezes eu não sou capaz de fazer isso só, tá bom? É a autocura. Você precisa, por exemplo, deixa eu falar uma coisa que eu faço com tudo que eu vou fazer. Se eu vou fazer um tratamento médico porque eu fiquei gripado, ou os meus filhos, tá? Vou citar o exemplo aqui de casa. Então, às vezes, eu peguei uma gripe forte e eu preciso no médico, principalmente quando é questão de garganta, porque quando é só a gripe, você ainda consegue tratar toma bastante suco de laranja, né? Os próprios médicos recomendam que a gente chupe bastante laranja, toma suco de laranja, e a mesma coisa para os filhos quando eles estão gripados. Ó, dá bastante laranja para essa criança, né? Laranja, mexerica, suco de limão, essas coisas que tem forte vitamina C. A vitamina C, ela aumenta a sua imunidade, certo? Então, se eu estou gripada, geralmente eu vou fazer isso, vou fazer um chá de limão com alho, eu posso fazer um chá de guaco, que é muito bom também. Então, assim, existem meios naturais para que eu resolva isso. Quando atacar a garganta, quando vem alguma infecção junto, geralmente eu vou precisar de antibióticos que são mais potentes. Aí entra o médico, o exame e o remédio. Então, eu vou auxiliar esses antibióticos com esses chás naturais, com as frutas que podem aumentar a minha imunidade. Tá vendo que tem uma associação? Só que o que acontece? Toda vez que eu vou fazer um tratamento, quando eu faço um chá ou qualquer coisa, eu
oro em cima daquilo, gente. Eu oro, eu potencializo aquela fruta, aquele chá, aquele suco, sabe? Até os remédios, quando chega na minha casa, quando eu vou tomar, eu abençoo eles, para que eles façam o que eu preciso que eles façam. Tudo sai da minha mente, do meu acreditar. Então eu acredito que eu abençoando aquele tratamento, aquele remédio, eu vou ter o resultado que o médico falou que eu poderia ter. Eu vou ter o resultado que eu estou buscando, que é a minha cura daquela situação, sabe? Se a minha garganta tá inflamada, ela vai desinflamar. Por quê? Porque eu vou fazer tudo o que precisa fazer, eu vou orar em cima daqueles remédios, daquele chá, vou fazer o tratamento certinho e toda a associação de fazer o que precisa ser feito, acreditar que eu vou ter o resultado e abençoar todas aquelas ferramentas que estão me auxiliando, é isso que faz com que eu chegue no resultado. Então, no fim, é autocura. Mas a autocura só veio porque eu fiz tudo o que se requer para que eu chegasse na autocura. E eu acreditei no médico, eu acreditei no tratamento e eu fiz o que se requer. Então, logo, a cura eu tive. Foi autocura. Eu me curei porque eu acreditei que poderia me curar com aquelas ferramentas e fiz tudo o que se requer para chegar nessa cura, tá certo? Bom, eu acho que acabou ficando enorme esse áudio, né? Eu espero ter conseguido trazer uma clareza sobre o que é a autocura. A cura, ela trata de você acreditar que você vai se curar, seja através de uma ferramenta, de um tratamento, de um chá, ou não, só com oração mesmo, né? Mas a maioria de nós não consegue acreditar que se não fizer, nós somos muito visual e palpável. Se eu não ver eu fazendo algo, por exemplo, se eu não ver eu tomando remédio, se eu não ver eu fazendo tratamento, muitas das vezes eu não acredito que eu vou chegar no resultado que eu preciso. Por isso que a gente procura médico, né, gente? Porque a gente tem certeza que só o médico vai conseguir resolver determinada situação. Lógico, de certa forma eu estou colocando a crença fora. Mas eles estão aí para nos auxiliar. É assim, quando você para entender a inteligência do universo, você vê como que o universo nos colocou dependente dos outros, para eu entender que, de certa forma, eu não sou totalmente independente, né? Então, sim, os outros estão aí para nos auxiliar, mesmo que seja através dessas ferramentas, mas a cura, quem faz sou eu. Eu tenho que acreditar que aquele tratamento vai dar certo, eu tenho que acreditar que aquele remédio vai funcionar, eu tenho que acreditar naquele médico, no diagnóstico dele. Tanto é que quando eu fiz exames, antes de ter meus filhos, que o médico falou que eu não ia ter filho, eu não acreditei no diagnóstico dele. E eu tenho 4 filhos aí, tá aí pra quem quiser ver. E eu tive 5 gestações, eu perdi uma, foi um aborto espontâneo, e pra mim foi muito sofrido, porque eu queria ter filho, e eu tive o aborto espontâneo, que foi muito doloroso pra mim. Então, uma pessoa que tava tentando engravidar, sofrer um aborto, não é legal, é dolorido demais. E assim, pra quem não conseguia engravidar, eu engravidei 5 vezes. Pra quem não tinha qualquer possibilidade, que era impossível, porque eu tenho o que o pessoal chama de síndrome dos ovários policísticos. Atualmente, fazendo exames, eu descobri que o quadro não mudou nada. Só que a minha crença a respeito daquilo mudou. Por exemplo, quem tem a síndrome dos ovários policísticos, cada óvulo, em vez de fecundar, cristaliza, tá? Ele vira pedrinhas. Por isso que fala síndrome dos ovários policísticos, né? Que é assim, cada óvulo vira um cristalzinho. Ele vira uma pedrinha. Ao invés dele fecundar, ele vira pedra. E aí, o médico falou, com esse diagnóstico, impossível você engravidar. E isso não foi um médico que falou, foram 3 médicos diferentes. E depois que eu tive o meu primeiro filho, o diagnóstico não mudou. Agora, recentemente, a minha filha caçula vai fazer 6 anos em outubro. Recentemente, fazendo exames, né? Porque a gente tem que fazer os exames de rotina, né? Fazendo os exames de rotina, o médico chega, olha pra mim e fala assim, você tem filhos? Eu falei, eu tenho 4. O médico olha pra mim na cara espantada. Tipo, surpreso de eu ter filhos. Quando ele perguntou, que eu olho e converso com ele, o diagnóstico não mudou nada. Por isso que ele ficou surpreso de eu ter filhos. Ele achou que eu não tinha nenhum. Ou seja, ele ia sugerir que eu fizesse tratamento, porque ele achou que eu estava fazendo os exames para tentar ter filhos, para entender por que eu não tenho. E ele perguntou, quando eu dei a resposta, ele ficou super surpreso de que eu tinha. Não mudou nada olhando os diagnósticos, mas a minha fé de que eu poderia ter, ou seja, a minha autocura, me possibilitou, mesmo com o diagnóstico de infertilidade, ter os filhos. Tá vendo que não é fora, é dentro? Então, assim, quando 3 médicos disseram pra mim que eu não poderia ter, eu acreditei que eu poderia, porque quem faz o milagre é Deus, dono da vida é Ele. Ou seja, eu me autocurei, pelo menos possibilitando de ter os filhos que eu queria ter. Então, com um diagnóstico de infertilidade, eu ainda consegui ter 4 filhos. Você imagina? 5 gestações, 4 filhos que nasceram, que eu gerei e que estão aí, ó, saudáveis, lindos, inteligentes. Tá aí pra quem quiser ver, viu? Foi a minha autocura. O diagnóstico, quando eu vou no médico, não mudou, mas a minha mente mudou porque eu não acreditei no diagnóstico. É a mesma coisa, se você tem um diagnóstico terminal, você tem que fazer o tratamento. Você vai acreditar que aquele tratamento vai te possibilitar a cura. É você.
você. Você não vai acreditar que é terminal, não tem jeito. Você que vai mudar o diagnóstico. Foi o caso que eu fiz. Apesar do diagnóstico ser de infertilidade, eu acreditei que eu posso ter. Eu sou mulher, eu tenho todas as ferramentas necessárias para ter um filho. Só depende do criador de tudo. Se eu confiar nele, eu vou ter. E é a mesma coisa. Eu tenho um diagnóstico terminal. O médico disse que é terminal. Vou fazer o tratamento, mas ele disse que pode ser que não dê certo. Eu vou confiar que o criador de tudo, junto comigo, vai fazer com que eu me cure dessa situação. Vou fazer o tratamento e eu vou acreditar, eu vou abençoar esse tratamento e vou fazer tudo o que se requer para que eu mude esse diagnóstico. Foi o que eu fiz, tá bom? Bom, eu acho que era isso. Não tem outras coisas que eu possa falar sobre autocura. A questão aqui vai ser mais você estudar alguns livros que possam te trazer essa clareza com mais profundidade e que você possa aplicar em todas as áreas da sua vida, porque a autocura também é autocura financeira, autocura emocional, né, na questão relacionamentos, autocura física, mental, tudo que você precisar tá dentro de você. É autocura, sempre foi, tá? O resto são ferramentas para te auxiliar a encontrar essa autocura dentro de você, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, deixa seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e leve para o máximo de pessoas o possível. Compartilha com quem tem certas dúvidas do que realmente se trata a autocura. Por que a autocura? Eu me curo de tudo, eu tenho que acreditar na cura para que ela funcione no meu corpo físico, certo? E eu acho que era isso, tá bom? Beijos de luz e até a próxima. Tchau!